cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Entrando no caminho da vida, logo em seguida muito alegrarás. Acharás paz e o repouso e o grande gozo que eu te darei. Oh, meu Jesus, é meu e teu grande Salvador. Oh, meu Jesus, que salva a alma do vil pecador. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus e desejar a você um forte bem-vindo para mais esse quadro em que estaremos lendo o capítulo 12 aqui de 1 Reis. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo e vamos ler mais essa porção da Palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 1. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Verso 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Verso 3. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Verso 4. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, verso 5, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Verso 6. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Verso 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. Verso 8. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não repararem as fendas da casa. Verso 9. Porém o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Verso 10. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Verso 11. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Verso 12. Como também aos pedreiros e aos cabouqueiros para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Verso 13. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata, para a casa do Senhor. Verso 14. Porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Verso 15. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Verso 16. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor,
porque era para os sacerdotes. Verso 17. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Verso 18. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeosafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Verso 19. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 20. E levantaram-se seus servos e conspiraram contra ele, ferindo-o na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Verso 21. Porque Josacar, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Jesus, faze tua vontade, a qual tu vens prometendo, enchendo-me da tua graça, Senhor, e meu coração convertendo. Jesus, tu és bom, dando mais graça e fervor, a tua bondade é para sempre, a ti agradeço, ó Senhor. Meus amados irmãos, assim nós terminamos a leitura do capítulo 12 aqui de 2 Reis. E para a nossa mensagem de hoje eu quero ler com você novamente o verso de número 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. A tua bondade é para sempre, a ti agradeço, ó Senhor. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do nosso Deus, no capítulo anterior, nós vimos que Joás foi salvo da morte, ainda bebê, pela intervenção de seus tios, Jeoseba e Joiada. Estes o esconderam na casa do Senhor, como vimos, por 6 anos. E quando Joás completou 7 anos, eles o oficializaram rei de Judá. Joás, então, foi criado pelos seus tios, piedosos, servos de Deus. Porém, podemos notar que Joás nunca teve um real encontro com o Senhor. O verso que relemos nos diz que Joás permaneceu crente somente durante o período em que o seu tio, o sacerdote Joiada, viveu e o guiava, o supervisionava. O livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 17 e 18, nos conta que após a morte de Joiada, Joás se desviou de Deus e caiu na idolatria. Amados irmãos, em nossos dias há muito disso. São muitos e muitos cristãos que, à semelhança de Joás, precisam de uma muleta, entre aspas, para que consigam caminhar na fé. Eles só continuam crentes com a ajuda do pai ou da mãe, do marido, da esposa, de um outro irmão ou irmã na fé. Quando essas pessoas morrem ou se mudam para distante dele ou dela, se desviam, se afastam dos caminhos do Senhor. Amados irmãos, aquele ou aquela que depende da fé de outra pessoa para ficar firme nos caminhos do Senhor, cedo ou mais tarde se desviarão. Cada um de nós precisa viver por sua própria fé no Senhor.
É claro que todos nós precisamos ser ajudados na fé em algum momento da nossa caminhada, principalmente quando somos novos convertidos. Porém, o crente que depende o tempo todo, os anos passam e ele nunca se torna maduro na fé, nunca se torna independente, tendo a sua própria experiência com Deus, precisando sempre que alguém o carregue em sua jornada ao reino sua jornada rumo ao céu, não vai chegar exitoso ao fim da caminhada. A salvação, como sabemos, é individual. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14, versículo 10. Convém que cada um de nós tenha sua própria experiência de salvação com o Senhor e se fortaleça cada dia na presença de Deus, para que não viva dependendo da fé alheia por toda a vida. É necessário que cada um de nós procure se fortalecer em Deus, aleluia, através da oração, da consagração, do congregar. É assim que nós vamos nos fortalecendo em Deus e ao invés de de precisarmos ser ajudados por outras pessoas o tempo todo, nós podemos nos tornar instrumentos para ajudar aqueles que estão iniciando a sua caminhada. Queridos e amados irmãos, que cada um de nós viva por sua própria fé, que cada um de nós procure se fortalecer em Deus a cada dia. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Eu quero a mensagem ao mundo levar, dizer a todo mundo que Jesus pode salvar, saindo pelas praças falando de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou falar que Jesus pode salvar, e lá no céu foi preparado. Oremos, meus amados, querido Pai Celestial. Nós te louvamos por esse dia, pela Tua palavra, por essa mensagem de despertamento, Senhor, para cada um de nós. Ó Deus, que nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, que nós precisamos ter a nossa própria experiência de salvação, que nós precisamos nos fortalecer em Ti a cada dia, para que não dependamos da fé alheia para prosseguirmos. Pai, me ajuda o Teu filho, a Tua filha que me ouviram nesse dia, que nós sejamos, Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, para que ao invés de precisarmos sempre da ajuda dos outros, nós possamos ser instrumentos para ajudar aqueles que ainda são crianças na fé. Ajuda-nos por Tua graça, em nome de Jesus. Aceita a Jesus. Jesus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele salva e transforma o pobre pecador, também dá vida eterna àquele que nele crê, servir a Jesus Cristo e também obedecer. Eu vou falar que Jesus pode salvar, e lá no céu foi preparar-nos um lugar. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, renovando suas forças, renovando o seu apetite, a sua fome pela palavra de Deus a cada dia. Que Deus te dê um dia de paz, um dia de vitória na presença do Senhor. E até amanhã, querendo o nosso bom Deus. Eu quero a mensagem ao mundo levar, dizer a todo mundo que Jesus pode salvar, saindo pelas praças
falando de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou falar que Jesus pode salvar, e lá no céu foi preparar-nos um lugar. Vem, meu amigo, vem andar na luz, na hora do convite, aceita a Jesus.